Então, no catolicismo, depois de Cristo, em Constantino, né, o catolicismo, eles creem em tudo, na divindade de Cristo, na Trindade, no Espírito Santo, na concepção virginal de Maria, que Jesus foi concebido através de Maria, né? Só que eles creem também que Deus concebeu Maria sem pecado, para que ela concebesse Jesus. Então isso é uma distorção enorme, porque como nós já ensinamos agora, desde o começo dessa aula, todos os seres humanos nascem à natureza de Adão. Então todos são pecadores. Atribuir uma coisa que não é, atribuindo uma coisa que não existe. Então, a contradição é iminente, pois nós só morremos porque todos temos pecado. E Maria morreu também. O pecado, ele não é um privilégio de alguns. Se eu atribuir um direito exclusivo a Maria, eu vou estar dizendo que Deus ele é injusto, ele não foi igualitário com a humanidade toda. E isso pode causar uma distorção enorme. Então, o pecado, como eu disse, não é um privilégio de alguns, mas foi uma imposição genealógica de nascimento. Todos que nascem à natureza de Adão são pecadores e morrem. Maria é filha de Adão, portanto, pecadora como qualquer humano. Isso não é uma ofensa, isso é um fato. Maria é virgem perpetuamente, segundo a Igreja Católica. Mas Jesus teve irmãos, Tiago, José, Judas e Simão. Que Jesus nasceu de forma virginal, isso é fato, é óbvio. Porém, Maria não poderia negar a sua própria natureza de judia. Ela não ia, por uma questão religiosa contemporânea, se negar ao seu marido, porque isso faria de Maria uma pecadora. Pois a mulher deve deveres ao seu marido. Ela não iria, não existia nenhuma lei judia que obrigasse Maria a se manter virgem. Isso foi um dogma criado na nossa era. Não pela lei, ou por Deus, ou por Jesus, ou porque uma determinação divina de que ela permanecesse. A virgindade não é um sinal de santidade, pois o casamento, hoje, nós sabemos que as escrituras, elas ordenam que a mulher tenha filhos, que a mulher tenha relações com o seu marido no casamento, e não é porque o sexo não invalida, ou não torna impuro o casamento, pelo contrário, o sexo torna o casamento puro. O que torna impuro o sexo é a fornicação, é o adultério. Isso torna o leito maculado, cheio de manchas. Mas existe uma obrigação sexual entre o casal, porque o sexo foi criado por Deus para a nossa reprodução, para a nossa alegria. Então, transformar a virgindade de Maria em pureza é uma distorção contra a própria lei de Deus. Tá? Então, Maria não é virgem perpetuamente. Maria é mãe do Deus, o Verbo. Não, eu acabei de explicar aqui isso que não. Obtendo poder divino, intercedendo por nós. O que eu disse? A liturgia do Evangelho é Cristo, é Deus fazendo a sua obra. Ele não coloca ninguém no meio dessa história. Não inclui-se intercessores além do próprio Deus que perdoou os nossos pecados. Maria não tem poder intercessório por nós. Mais coisas. No catolicismo é a que mais tem divergências. Eu vou citar alguns. Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem ou pesquisem. Que ela não experimentou a corrupção igual Jesus. Da mesma forma como Jesus, o corpo de Jesus não apodreceu, Maria também não. Então ela foi levada aos céus sem experimentar a corrupção. Isso também não é verdade. Esse privilégio foi só do próprio Deus, que se assentou nas alturas, no tabernáculo divino, no seu lugar da onde ele veio, e então intercede por nós, nos justifica. Não existe história, não cabe essa história
esse privilégio a ninguém, nenhum ser, muito menos a Maria. O Papa, na Igreja Católica, tem um poder governamental, papal sobre a Igreja. Ele é pai. Papa é pai, né? O Papa, ele é infalível. Um homem infalível. O Papa é o vigário de Cristo, ele é o substituto de Cristo, ele é o vigário de Deus. Lembra que eu disse para vocês que quando Abraão tira Isaac do sacrifício, do altar, e coloca Jesus, que esse sacrifício se chama vicário, é um sacrifício substitutivo? Então, o Papa na Igreja Católica é considerado o substituto de Cristo, ou seja, ele está na terra com poderes divinos, né? Por meio de Pedro, porque eles alegam que a pedra lá que edificaria a igreja é instituída sobre a autoridade sobre este homem, que é passado por meio da religião deles. Isso não tem fundamento bíblico nenhum. Nós não podemos assumir esse poder e esse direito que é dado a todo aquele que crê. Okay? Ninguém tem esse privilégio e esse direito de arrogar para si este poder de Deus sobre a terra. E o Papa continua profetizando até hoje. Por isso que o que ele fala é infalível. Então, segundo a Igreja Católica, o Papa fala da parte de Deus. Ele fala, né? Tudo que ele fala vem de Deus. E ele não precisa das Escrituras. Pois ele mesmo, com sua inerrância, porque ele é inerrante, valida as verdades. Então, quando ele diz que Maria nasceu virgem, nasceu sem pecado, que ela é virgem perpetuamente, que ela subiu aos céus, isso é verdade. Não precisa estar escrito na Bíblia. Então, ele atualiza, o Papa, as verdades de Deus. Se isso fosse direito de um homem, dado a um homem, e ele pudesse criar ou acrescentar as Escrituras, Deus não seria justo. Por quê? Porque as Escrituras, elas valem para mim, para você, para o japonês, para o hindu, para o coreano. Ela é igual para todos. Ela não pode ser arrogada o direito de apenas uma religião, senão Deus não seria justo. Quando ele condenasse o chinês diria, mas eu não fiquei sabendo dessas outras verdades. Não estava ao meu alcance. Não seria acessível para todos. Aí Deus seria injusto, tá bom? Então ninguém pode arrogar para si direitos de acrescentar às Escrituras aquilo que se quer. Deus não deu a ninguém esse poder. E os bispos, por sua vez, são substitutos dos apóstolos. Então, o Papa é substituto de Pedro, e isso vitaliciamente, para sempre. E os bispos são substitutos dos apóstolos. Aí, com esses direitos, vem outros dogmas. O batismo da Igreja Católica pega um bebê, batiza esse bebê, e o pecado de Adão que está neste bebê é removido pelo batismo católico. O primeiro absurdo está em que essa criança não teve direito de escolher se ela deseja ou não. O segundo é que quem remove pecados é o sangue de Jesus, não é o batismo. E apagar os pecados de Adão é um absurdo tão maior que essa criança muitas vezes sai da Igreja Católica, se torna um estuprador, bandido, corrupto, né? Todos aqueles pecados que eu disse, e segundo a Igreja Católica ele está perdoado, porque ele já não é mais pagão. Não há salvação fora da Igreja Católica, e isso é uma heresia também muito grande, porque é uma sutileza para depois aprisionar a pessoa na religião, fazendo-a crer que a religião é que salva, e não Cristo, pelo seu sangue e pelo arrependimento. A igreja está acima das Escrituras, como eu falei, e isso não sou eu que digo. Se vocês pegarem na internet, vocês vão ver que há padres que falam exatamente isso abertamente, sem nenhuma esconder nada. Esse é o pensamento católico. A igreja está acima das Escrituras, porque segundo a igreja, como eu disse, por causa desse direito papal, é a igreja que escreveu as Escrituras,
e não as escrituras estão acima da igreja. A igreja nem existia quando as escrituras foram escritas, ok? Então as escrituras, elas são nossa base de fé e prática. Como eu disse, Deus não seria justo não deixando as escrituras para toda a humanidade. É igual para todos, não muda para ninguém. Então o poder humano acima do divino. A única garantia que temos da verdade é que as escrituras são iguais para todos. Essa é a nossa segurança. Então eu não posso amanhã chegar a inventar que algo que esteja nas escrituras não é aquilo, que é diferente. Aí eu poderia te enganar. Então você só é enganado se você não entender as escrituras. Aí eu consigo te enganar. Mas se estiver nas escrituras, é válido. Por isso eu garanto para você que tudo que eu te ensinar, você vai conseguir comprovar pelas escrituras. E não pelo aquilo que eu acho. Então, essa é a nossa segurança. As escrituras não são sujeitas aos homens. A intercessão pelos mortos, ou seja, não há mudança de estado depois da morte, salvo o condenado. Eu posso interceder por um morto e fazê-lo ser salvo ou não. E esse privilégio não está na minha oração, no que eu possa interceder. Quem dá perdão de pecados é Deus. E se a pessoa não foi perdoada em vida, ela não pode ser perdoada na morte. Então, pecadores redimidos, né? Isso que eu quero falar agora. Deus nunca atribuiu um plano de salvação para pessoas perfeitas. Então eu não posso atribuir a alguém em específico, seja lá quem for, uma perfeição antes do nascimento. Porque Deus nunca usou pessoas perfeitas para escrever a história. Tá? Então, pecadores arrependidos e confessos. Olha, nós estamos chegando no batismo. Desde a genealogia de Jesus, então nós estamos na genealogia de Jesus, tem prostituta Raabe. A Bíblia diz claramente que porque ela creu, ela foi regenerada e ela é da linhagem, Jesus é da linhagem de Raabe, uma prostituta. A Ruth era uma gentia, ela era de Moabe, dos moabitas, que adoravam os deuses estranhos. E ela faz parte da genealogia de Jesus. Davi, o rei Davi, por perfeito que ele fosse, por melhor que ele fosse um homem de Deus, ele foi assassino, adúltero. Jesus vem da linhagem de Davi. E o seu filho, Salomão, começou muito bem, mas depois virou um dos maiores idólatras que já houve. Se misturou com todo tipo de idolatrias. Né? Mas não sem punição. Tá? Deus não é um Deus permissivo. Davi sofreu punição e Salomão também. Tá? O Evangelho não chama perfeitos, mas pecadores arrependidos para o servirem. Então, lendo os Evangelhos, nenhum humano está livre de pecado. Então, se alguém diz que tal fulano, Beltrano, nasceu sem pecado, é um princípio básico de heresia, de distorção do Evangelho. Tá bom? Vamos para o budismo. Foi criado em 528 a.C. de Jesus. O budismo é uma doutrina espiritual e filosófica criada pelo Siddhartha Gautama, o Buda, que considera o poder da reencarnação humana. Então, para nós pagarmos nossos pecados, nós temos que reencarnar. Então, nós vamos encarnar em animais, em moscas, em pulgas, nas plantas, e acredita-se que as escolhas para chegar à libertação dos sofrimentos estão no autoconhecimento. Deus habita em tudo. Então, uma samambaia é Deus, tá bom? Acho que isso não se parece também com o Evangelho. No islamismo, foi escrito 700 depois de Cristo. Então, Alá é o seu Deus, e é criado por anjos. Os anjos encontraram Maomé numa caverna, e ele declarou que Maomé deveria escrever as coisas que ele estava ensinando. Então, o ensino de Maomé foi escrito por um anjo, que é o Alcorão. Ele crê em Jesus como profeta. Lembra que Jesus falou? Se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, e não o Alcorão. Deus não tem filho. Alá não tem filho. Então não há redenção. Se você quer redenção por meio do cristianismo, por meio de Jesus, se você crê nessa verdade que eu te preguei,
O islamismo não tem essa verdade, porque Jesus não é filho de Deus e Jesus também não é Deus. Então pelo islamismo você não pode crer em Jesus como diz as Escrituras. Viu como é importante você conhecer as religiões? Saber o que você está crendo? Não tem modelo de salvação, não existe salvação, nem pagamento por pecados. O Deus deles recompensa os fiéis, mas não os ama. Então, se você praticar determinadas coisas que o Alcorão manda, ele vai te recompensar, mas não existe amor. Alá não ama ninguém. Então, segundo a história, Maomé copiou a Torá. Ele ia até o templo, frequentava os templos judeus, aprendeu do judaísmo e copiou os modelos e se adaptou às suas próprias determinações de Maomé. Então, o livro do Alcorão é cheio de contradições. Deus nunca sabe o que é pecado e o que não é. Às vezes ele aprova, às vezes ele condena. Depende da condição, do momento é adequado. Às vezes, em determinado momento você pode escravizar, em outro momento não. Em determinado momento você pode ser polígamo, pode ser monogâmico ou poligâmico, e dependendo da circunstância, tá? Então é um Deus que muda as suas regras, não tem regras definidas. Os Testemunhas de Jeová foi criado em 1919. As crenças deles dizem: Deus não é onipresente, Deus possui um corpo, o Deus que fez o universo, ele possui um corpo. Deus é espírito e ninguém nunca o viu. O Pai é espírito e ninguém nunca o viu. Deus não tem forma. Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, e só a salvação na Igreja Testemunha de Jeová, tá? E você só pode entender a Bíblia se for na Igreja Testemunha de Jeová. Não preciso mais fazer nenhuma observação. Os Mormons, por Joseph Smith, foi criado em 1830. Jesus e o diabo são irmãos. Jesus era casado e polígamo. Jesus é filho de Maria com Adão. E não do Espírito Santo. Sem aceitar o testemunho de Joseph Smith, não tem salvação. É incrível, né? Que todas as religiões caem no mesmo problema, né? Só aqui tem salvação, só aqui tem salvação, só desse jeito tem salvação. Mas nunca é por meio de Jesus, é engraçado. O Mormon precisa praticar uma obra de divulgação para ser salvo. Por isso que eles saem de 2 em 2 nas ruas para divulgar o Evangelho. E existem profetas atuais, no caso Joseph Smith, que eles atualizam as Escrituras. Algo parecido um com o outro? Conclusão: a salvação é um ato soberano de Deus, que não teve, não tem e nunca terá participação humana. Tá bom? É isso que eu estou pregando para você. Por isso que se chama graça, ou dom, foi dado e não conquistado. O que eu quero dizer é que você não pode se tornar um filho de Deus dentro dos moldes do Evangelho e do que Deus preparou para você, carregando qualquer uma dessas doutrinas que eu falei agora. E não são só essas, eu fiz uma menção de algumas, mas qualquer uma dessas não cabem, não encaixam. É como um quebra-cabeça, não dá para botar a pecinha por força no lugar errado, não encaixa. Então, por meio dessas doutrinas, carregando essas doutrinas, essas religiões, você não pode ser um filho de Deus, ser salvo, ser regenerado, nascer novamente, ok? Você deve abandonar tudo pelo conhecimento de Cristo. Paulo, após dizer que na carne, ou seja, pelas obras, ele era o mais apto para lhe dar a salvação, ele mostra que nada que ele pudesse fazer religiosamente podia lhe garantir o privilégio de ser salvo. Vamos ler Filipenses 3? Olha que um dos maiores apóstolos que já existiu, escritor de 13 livros das Escrituras, dos 66, 13 ele escreveu, Filipenses 3, veja o que Paulo diz sobre si mesmo. Mais do que isso, considero tudo perda
comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja, Paulo fala de que ele, por sendo fariseu, conhecedor da lei, mestre da lei, ele considerava esterco a lei, ou seja, aquele conhecimento, não a lei em si, a lei é boa, mas esterco o quê? A religiosidade. Ele deixava tudo para trás, todo o conhecimento dele, toda a religião dele, por amor a Cristo e a fé concedida por meio do seu nome. Para que ele morrendo, morrendo, ele diz aqui, para que obedecer a Cristo e poder participar de seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, ou seja, tornando-me morto, morrendo para a minha religião, morrendo para este mundo tenebroso, e para que de alguma forma alcançar a ressurreição. Então, quando nós morremos em Cristo, nós somos regenerados, nascemos de novo, nascemos novamente, por meio da sua ressurreição. Mas, então quando é que nós vamos falar de batismo, pastor Alain? Até agora, o senhor não falou nada de batismo. Sim, o primeiro passo para nós passarmos para a verdade do batismo é primeiro sermos regenerados pela fé no sacrifício de Cristo. Sermos revelados pelo Espírito Santo desse caminho, sem volta, em direção ao reino de Deus. Agora, com essas verdades, você pode então tomar uma decisão racional, se quer receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você entendeu essa mensagem, esse sacrifício, esse dom de Deus e a forma pela qual Deus salva pecadores. Salvou a mim e quer salvar a você. Então você pode compreender qual o próximo passo que Deus então preparou para que nós cumpríssemos, esse chamado que ele fez, feitos pelo próprio Deus. Então a decisão começa aqui. Daqui por diante, você não faz parte de religião nenhuma, mas você é um seguidor de Jesus, não porque o nosso nome, o nome da igreja seja Caminho da Luz, Seguidores de Jesus. Não é por isso que você vai ser seguidor de Jesus, é porque esse nome foi dado pontualmente para expressar essa verdade, que você agora é um seguidor de Jesus e não pertencente a uma religião. Nenhuma das religiões desse mundo atende às regras de salvação que Deus exige genuinamente. Se você não fez ainda essa entrega, se você crê nessa mensagem que eu te dei, que a salvação ela veio por meio da obra de Deus, feita por meio de Cristo Jesus e do Espírito Santo, então você tem agora a possibilidade de fazer a sua confissão de fé. Porque o que te salva é essa confissão de fé. É essa declaração dessa verdade. Senhor, eu creio nessa mensagem. Eu creio que Cristo pagou o preço e deu a sua vida no meu lugar. Então, recebendo todas essas verdades, você recebendo elas agora mesmo, você passa a ter direito de ser um filho de Deus, adotado por Cristo, porque você não pode se tornar filho de Deus humano, porque você não pode nascer sem a intervenção humana, você já é um pecador, você já é condenado à morte, mas agora você é adotado, porque Deus não tem como fazer você voltar ao ventre da sua mãe e ser gerado pelo próprio Deus. Só o verbo, a palavra, Cristo, pôde fazer isso. Por isso que ele é chamado Filho de Deus. Mas nós, quando recebemos a ele por meio da fé, nesse sacrifício, fé no quê? Ele morreu no meu lugar. Quando nós recebemos ele por meio da fé, nós somos também tornados filhos de Deus por adoção.
a adoção por meio de Cristo Jesus. Tá? Então eu espero que essa preparação, essa primeira aula, possa ter esclarecido você um pouco mais sobre a nossa fé e a seriedade desse compromisso que nós assumimos. Então, se você deseja, se você quiser fazer a sua confissão agora mesmo, se você quiser realmente dizer, Pai, levantar sua mão, não do jeito convencional lá, quem aceita Jesus? Eu aceito. A pessoa volta para o umbandismo, para o catolicismo, para as cartas, para o tarô, para a astrologia, volta para a sua vida igualzinho, mas aceitei Jesus. Não, eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho. Mas não tem Jesus da forma como Deus estipulou, como diz as Escrituras, arrependendo-se dos seus pecados, confessando os seus pecados e sendo uma nova criatura. Aqueles a quem Ele o revelou, crerem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então você pode fazer comigo agora essa sua entrega de coração, depois você pode fazer ela na igreja, publicamente, e depois você pode fazer ela na sequência com a sua decisão pelo batismo, tá bom? Então vamos orar. Você pode confessar aí onde você está o seu Senhor, o Cristo como seu Senhor da sua vida. Se você creu nessa palavra e tem esse desejo, e assim Deus te receberá, né, no seu reino, nos seus braços, e te ensinará todas as coisas, né, por meio de homens dignos, fiéis, que pregam verdadeiramente a palavra de Deus, tá bom? Então, repita comigo, se você quiser, no teu coração, da sua maneira. Pai querido, eu entendi o teu evangelho, entendi a forma e o meio pelo qual o Senhor me perdoou os meus pecados, e eu quero receber esse pagamento pela minha vida. Eu entrego a minha vida para Ti nesse momento, crendo piamente nas Tuas verdades, na verdade da Tua palavra e do Teu evangelho. E da forma tão graciosa como o Senhor deu a sua vida por mim, se tornando homem e morrendo no meu lugar, pagando a minha dívida. Eu creio nisso e quero aprender e viver para Ti para sempre, para que naquele dia eu possa herdar também contigo a ressurreição dos mortos e fazer parte do Teu reino. Assim eu oro em nome de Jesus e no poder do Teu Espírito Santo. Amém.